Louvado seja o Senhor, meus senhores, os mais poderosos profetas do Senhor. Bem, povo abençoado, para concluir aqui, nós vimos muito claramente que o Senhor está falando com esta igreja e com esta geração muito poderosamente agora. O Senhor está falando com a igreja dos gentios de uma forma muito poderosamente agora. Depois de tudo que você vê acontecendo globalmente agora, nós vimos muito claramente, começamos na nossa escritura inicial, Apocalipse capítulo 3, versículo 9. O Senhor está dizendo que não importa a rebelião, não importa o endurecimento dos corações de Israel, não importa a incredulidade deles, não importa a rejeição deles de Deus, não importa a desobediência deles. Ele diz, o dia está vindo quando Israel vai correr e cair na casa do Senhor, na verdade, vai correr aos pés dos cristãos e dizer, por favor, agora nós entendemos que vocês têm adorado o verdadeiro Messias, o Messias correto, o Messias judeu, aquele pelo qual nós aguardamos. Então, por favor, eles vão começar a se arrepender e receber o Senhor. Então, em outras palavras, há um dia de vitória vindo. Um dia muito bem sucedido quando finalmente a agenda de Deus será completa, quando Israel reconhecer Cristo e receber Cristo, e os profetas que vão fazer isso estão aqui. Você pode ver que os profetas de Israel estão aqui, eles estão fazendo as maravilhas de Israel. Eles chamaram o Deus de Israel aqui, somente os profetas de Israel podem chamar o Deus de Israel e ele vem até eles. Então, na visitação de 2019, naquele dezembro de 2019, aquela visitação foi muito pivotante, muito central. Foi o marco central de quem os profetas que estão operando aqui, quem eles são? Estes profetas aqui são os profetas de Israel. Então, muito poderoso, o Senhor está usando isso para fazer com que vocês saibam que não importa quanto eles endureceram o coração, não importa quanta incredulidade eles abraçaram a rebelião ou rejeitaram a Deus e desobedeceram, estão em desobediência contra Deus. O dia está vindo quando o Senhor vai vencê-los, vai conquistá-los. E isto te diz que o Senhor está simplesmente dizendo para esta geração que Ele tem soberania total sobre a salvação. E é isso por isso que você vê que Ele começa dizendo, este é aquele que tem a chave da casa de Davi. O Senhor está totalmente no controle da salvação de todos os homens. Com esta chave, ele vai saber que ele vai introduzir ou vai deixar para fora da casa do Senhor. E ele diz que quando ele fecha essa porta, ninguém pode abrir. Então isso tem que te fazer entender que a nossa salvação é por desígnios de Deus. Ele é o iniciador desta salvação. Ele também é aquele que é o autor desta salvação. Ele é aquele que é o processador, que nos processa, aquele que implementa a nossa salvação. Ele é aquele que a aperfeiçoa e aquele que leva à compleição. Ele completa essa nossa salvação. É por isso que esta tremenda conversa que o Senhor teve ontem com o clero sênior ontem aqui, toda a igreja sintonizada. Ele está em total controle. Ele sabe quem é nascido de novo, quem não. Ele também sabe quando você vai nascer de novo ou não. Então, o papel da igreja é simplesmente sair e apresentar Jesus para as pessoas, porque a obra é feita pelo Senhor. O Senhor já sabe qual é o coração que Ele vai abrir para entrar, ou Ele vai simplesmente facilitá-los. E você vê muito claramente que não importa se há um remanescente ou endurecimento do coração deles, não importa a incredulidade, a rejeição, o quanto eles rejeitaram a Deus, não importa quanta desobediência, Ele está dizendo, entretanto, o dia está vindo quando o Senhor vai vencê-los e vai conquistá-los de volta para o Senhor. Eles voltarão para Ele. Então o Senhor está dizendo desta forma, que até mesmo a China pode nascer de novo. Até mesmo se há um país que parece tão difícil, Irã, Iraque, China.
países budistas, Índia, que parecem tão difíceis, eles estão amarrados na rebelião, eles estão realmente trancados na adoração a ídolos, a rejeição de Jesus. Ele diz, aqueles países também podem nascer de novo. Se a rebelde Israel pode voltar como ele prometeu, então até mesmo toda a China e a Índia podem ser salvos. Ele diz que mesmo na sua própria geração, não importa o quanto eles estão amarrados, presos em pecado sexual, LGBTI, toda essa cirurgia para mudar de sexo, não importa o quanto parece que eles já estão em estado terminal, não podem mais ser recuperados. O Senhor está dizendo, eles podem voltar. Se a desobediente Israel que crucificou o Messias pode voltar como ele prometeu, qualquer um pode, então, podem ser transformados LGBT, transexuais, eles também podem ter uma mudança de coração, se arrepender e receber Jesus. Então isto também transmite diretamente às suas famílias. Não importa se você tem pessoas difíceis na sua casa, na sua família, e você tenta alcançar seu marido o tempo todo, coração duro, sua esposa, os seus filhos. Você está alcançando o tempo inteiro com o Evangelho e eles rejeitaram totalmente. Eles até se converteram em outra religião, ele está dizendo, nunca é difícil demais para o Senhor. Ninguém, em outras palavras, ninguém pode se afastar até o tanto em que o braço redentor do Senhor não possa alcançar. Continue apresentando o Evangelho da graça para ele e pregue para eles. Esta é a mensagem que o Senhor está trazendo à tona, muito, muito seriamente, para esta geração. E o Senhor está dizendo que o endurecimento do coração é extremamente mortal, muito mortal. E o Senhor está dizendo que a quantidade de fé que você tem no Senhor, a fé e a crença que você tem no Senhor, pode ter uma ramificação tão séria para os membros da sua família imediata. Lembre-se que Abraão, ele creu em Deus e isso foi acreditado a ele como justiça. Veja como isso afetou Isaac, Jacó, até que o Senhor disse que os dons e os chamamentos de Deus são irrevogáveis, simplesmente devido à raiz, quando ele pegou aquele carneiro, então depois Deus enviou Melquisedeque para ele, então você simplesmente tem que ensinar que você tem que andar em retidão com o Senhor, seja reto, você tem que honrar a Deus, que a sua vida seja santa, justa e arrependida. Outra coisa que o Senhor está dizendo é que Ele não se importa se você rejeita o mover de Deus. Ele vai sempre conseguir outras pessoas para moverem. Ele vai sempre conseguir outras pessoas para continuar o mover. E ele vai se mover com eles. Por exemplo, o arrebatamento da igreja está vindo, e você sabe muito bem que no arrebatamento da igreja, o Deus Todo-Poderoso está dizendo que o juízo está vindo na tribulação, e ele está dizendo que Deus tem que primeiro alcançar o seu povo. Então não importa o número ou tipo de pessoa que aceitaram, se são muitos quenianos que receberam, prepararam, ouviram a voz, ele vai levá-los para a glória. Ele vai removê-los desta zona de guerra, porque o programa dele é remover os seus eleitos, remover os cristãos, os crentes nascidos de novos e santos da zona de guerra, do teatro de guerra, da zona de desastre, antes que a tribulação venha. Então você vai ver que toda a terra vai se tornar uma zona de desastre pela minha profecia do coronavírus. Vocês viram como que toda a Turquia e a Síria se tornaram uma zona de desastre? Vocês viram como que a Ucrânia e a Rússia tornaram-se zona de desastre pela minha profecia? Haiti, China, Japão, muitas profecias. Então Deus está dizendo que o juízo está vindo contra o pecado. E ele tem que primeiro evacuar o seu povo da zona de guerra, da zona de desastre. Por quê? Porque ele diz
que o pecado nunca vencerá, que a santidade tem que vencer sobre o pecado. Então, qualquer que seja o número que seja, ele vai levá-los. Qualquer que seja o número, estes ele vai levar. Porque quando o arrebatamento chegar, o pecado não vai vencer. Deus vai garantir que o diabo não vai vencer. Deus vai trazer juízo sobre o pecado de Satanás. Então Deus vai livrar esta terra de Satanás. E este programa vai continuar, quer você seja desobediente, coração duro, ele vai continuar. Ele vai continuar. Os mensageiros da tribulação, os principais, já estão aqui. Então ele já está continuando, mesmo que Israel ainda seja desobediente, ele continua, ele trouxe os seus profetas deste lado. E eles estão fazendo as maravilhas exatas que eles fizeram, Israel, quando ele vai para quando eu fui para o muro da lamentação, eu vi que todos eles estavam orando. Por favor, Senhor, venha e salve Israel. Eles oravam quando o Messias vier, quando o Senhor vai enviar o libertador, no muro das lamentações. Mas ele está dizendo que este libertador veio e eles não reconheceram. Então agora, quando os planos de Deus, quando chegou o tempo para Deus continuar o plano para nos libertar totalmente de Satanás, ele vai continuar, não importa a desobediência. É por isso que ele empurrou a salvação de Israel para a tribulação. Quando ele falou para Daniel, no capítulo 9, e quando ele chamou da angústia de Jacó aquele tempo, Deus vai estabelecer o seu reino, e esse estabelecimento do seu reino tem que ser estabelecido na terra. Ele tem que desenrolar este processo, continuar. Então, o arrebatamento, a ressurreição, a glorificação, a reunião com Cristo, a destruição da morte para os cristãos santos, a iminência do retorno, o mistério do arrebatamento e o preparador do caminho. Estes profetas vão continuar porque o reino de Deus deve ser estabelecido. E não importa se as pessoas se rebelaram, se eles estão em revolta, ou se não estão escutando ele. Todos os que estão prontos, e se você não estiver pronto, ele vai levar outras pessoas. Muito sério, povo abençoado, que o Senhor está falando para esta geração. E o Senhor está dizendo muito claramente aqui, que Jacó, olha, veja, a Escritura diz que ele vai libertar Israel, ele vai trazer o libertador para eles, por conta dos patriarcas, os profetas e os reis de Israel. Os profetas de Israel, Abraão, Isaac, Jacó, e então José e os seus 11 irmãos, os profetas de Israel, os reis de Israel, esses são os patriarcas de Israel. E quando você olha o que você vai usar, como nós compartilhamos ontem no culto de celebração, você vê que há muitos erros quando ele fala deles, muitas faltas, muitos erros, muitas falhas. Como Jacó tinha uma família, 12 filhos, então você vê que uma esposa dá para ela a sua escrava para ter o filho. Então, esse tipo de coisa. Então, quando você olha muito cuidadosamente para Abraão, Abraão fala a respeito de fé obediente a Deus. Então ele diz que por conta dos patriarcas, ele vai salvar Israel, haverá o avivamento de Israel. Então, aqueles patriarcas envolvem de como Deus interagia com eles. E de Abraão o que vem é fé obediente a Deus. A fé de Abraão em Deus. A fidelidade dele. Quando você olha Isaac é um milagre, porque eles já estavam além da idade de ter filhos, de gerar filhos. Então você vê bem ali, ele nasceu pela aliança que ele deu para ele. Quando você olha Jacó é totalmente disfuncional. Mentiroso primeiro, ele mente para o seu irmão Esaú e assim por diante. E Deus está dizendo lá que ele usa pessoas disfuncionais. Não importa quão disfuncional você é. Ele os elege. Deus escolhe pessoas disfuncionais. Ele aparece para eles. Ele viu o glorioso degrau, o Messias, a escada, os anjos subindo e descendo. Então, ele viu Deus lá em cima. E Deus falou com ele, o Deus de Abraão e Isaac.
Ele viu a escada de Jacó. E então, quando você olha os filhos de Jacó, os irmãos pegaram Jacó, eles tentaram se livrar, eles queriam eles mentiram que uma serpente tinha picado ele, então eles venderam eles para os ismaelitas. Então você vê que mesmo com tudo isso, Deus transforma aquilo que deveria ser um desastre, uma tragédia para o bem. Então você vê muito claramente no livro de Gênesis capítulo 50. Em Gênesis capítulo 50, no versículo 20, ele diz o seguinte, Gênesis 50, 20. Ele diz, então, não temam, eu vou prover para vocês e para os seus filhos. É 21. Então ele assegura para eles e fala com misericórdia com eles. E então, você vê na mesma escritura de Gênesis 50, ele diz, agora sim o 20, o que vocês planejaram para o mal contra mim, Deus tornou para bem. O que o diabo planejou para a destruição, Deus tornou para o bem. Eles planejaram vendê-los, destruí-los, vendê-los como escravo no Egito, mas o Senhor ele reverteu isso para tornar a salvação da casa de Jacó. Então você pega essa lição também, que Deus pode mudar qualquer situação para a glória dele mesmo. Não importa se quando você escolhe segui-lo, veja a situação na qual José estava. O primeiro dono que ele tem, a esposa dele acusou ele falsamente de estupro quando ele não tocou nela, quando ele não fez isso, mas então Deus transforma tudo, mesmo os judeus, Deus transforma tudo e ele se torna o primeiro-ministro do Egito. Então, nós aprendemos tanto, povo abençoado, destas conversas que o Senhor teve com Israel e os perigos de endurecer o coração. Ele traz à tona muito claramente que há um grande perigo de endurecer o coração. Então o Senhor está essencialmente dizendo que ele divide o mundo inteiro no seguinte, número 1, o Israel étnico. Número 2, aos gentios que creram. Número 3, os crentes, os judeus crentes. É só isso que importa para ele. Deus é soberano e que Deus está determinado a salvar o seu povo do juízo. E que ninguém pode jamais se afastar de Deus para longe da salvação de Deus, para longe do braço salvador de Deus. Esta é uma lição muito séria, povo abençoado. São lições sérias. E os gentios, você jamais pode brincar com a salvação que você tem aqui hoje, agora. Porque ela não era para vocês. Vocês foram simplesmente enxertados quando Deus veio por graça e misericórdia. Ele te cortou, ou seja, não foi você que se cortou daquela oliveira brava lá longe, que era contrário. Você nem fazia parte do plano. E ele veio e te enxertou na raiz de Davi. Então, número 1, você tem que tesourar esta salvação. Você não pode desperdiçar. Você não pode cair em apostasia. Número 5, você tem que ser obediente, humilde e tremer. Porque se Deus pode cortar Israel, Ele também pode te cortar fora. Bem, o Messias está vindo.